Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor César e hoje vou dar sequência ao nosso estudo sobre eletrodinâmica. Vou falar sobre associação de resistores. Lembrando vocês, nossa última aula estudamos resistores e as duas leis de Ohm. Tanto que eu coloquei a primeira lei de Ohm aqui, porque a gente precisa dela para o estudo de hoje. Primeira lei de Ohm. Resistor R. U, tensão elétrica, I, corrente elétrica. Muito bem. Quando a gente fala de associação de resistores, temos três tipos de associações. Podemos associar resistores em série, em paralelo, ou podemos fazer uma associação mista. É quando a gente mistura as duas, série e paralelo, tudo num único circuito. Então a gente vai estudar isso devagarinho agora, passo a passo. E para começar, vou falar com vocês sobre a associação de resistores em série. Tá? Então agora para começar, série. Sabe o que significa série, pessoal? Que os resistores, ou seja, aparelho elétrico, eles estão ligados em série, é porque eles estão ligados no mesmo fio. Isso significa série. Todos estão no mesmo fio. Porque o outro tipo de associação que a gente vai estudar daqui a pouco, a associação em paralelo, é quando resistores, aparelhos elétricos, estão em fios diferentes, tá? Então guarda isso. Para começar a série, significa que os resistores estão no mesmo fio. Vou te mostrar isso. Coloquei aqui um primeiro desenho, né, para a gente iniciar. Em azul o fio, azul fio, azul fio, fio. Uma, duas, três lâmpadas. As três lâmpadas estão ligadas no mesmo fio. Esse fio vem, ele está numa sequência aqui. E a corrente elétrica, quando vem por aqui, vamos supor que a corrente está vindo por aqui, ó. Corrente elétrica a gente simboliza pelo I. Essa corrente elétrica, ela vai entrar, circular aqui, né? Nesse fio que está aqui dentro e sai pelo outro lado e continua, entra, sai, continua, entra, sai, continua e vai embora. Você percebe que a corrente que entra na primeira lâmpada, ela entra inteirinha e sai inteirinha. Ah, então peraí. A corrente é uma só? Sim. A corrente que vem por aqui entra na lâmpada, ela sai, entra na outra lâmpada, sai, entra na outra lâmpada. Significa que a corrente que atravessa os resistores é a mesma. Sim, isso mesmo. Isso ocorre porque trata-se de uma associação em série, tá? Gente, preste atenção. Eu falei agora há pouco que a gente vai ter que estar com isso na cabeça toda hora com a primeira lei de Ohm. A gente vai usar muito isso, principalmente porque a gente vai ter que analisar cada uma dessas grandezas isoladamente. Eu vou ter que analisar o que acontece com o R nessa associação, o que acontece com o I, o que acontece com o U. Já te mostrei o que acontece com o I. Você nota que a corrente total entrou no primeiro resistor, ela inteira, total, saiu, entrou no outro resistor, saiu, entrou total no terceiro resistor. Ah, então o que eu posso falar sobre a corrente total? Pessoal, você pode chamar de corrente elétrica total ou corrente elétrica equivalente, é a mesma coisa. Então eu vou botar aqui, ó, equivalente, tá? Quem seria essa corrente equivalente? Caramba, é a mesma que entrou no primeiro resistor, vou chamar de I1. Ela é a mesma que entrou no segundo resistor e ela é a mesma que entrou no terceiro resistor e quantos tiverem. Então você nota que a corrente elétrica é sempre a mesma na ligação em série. Fechou? Muito bem. Outra coisa que eu mostrei para vocês na nossa aula anterior
é que a gente não vai mais ficar fazendo desenhinhos desse jeito. A gente costuma desenhar, demonstrar isso de outra forma. Uma forma mais fácil, mais rápida, né? Então é isso que eu vou te mostrar aqui embaixo. Esse desenho de cima, eu desenhei embaixo. É o mesmo. Ao invés de desenhar lâmpadas, eu desenhei o quê? Resistor 1. Segunda lâmpada, resistor 2. Terceira lâmpada, resistor 3. Ok? Então, ao invés de desenhar a lâmpada, a gente pode desenhar o resistor. Muito bem. Caramba, então, o que acontece? Porque assim, do mesmo jeito que eu achei a minha corrente equivalente, corrente total, eu preciso saber quanto vale o meu resistor total, meu resistor equivalente. Então, olha só, para determinar a resistência equivalente ou resistência total, quando eles estão em série, basta você somar todos eles. Ó, quantos tiverem. Tá? Pronto. Olha só, já analisei o que acontece com um R, já analisei o que acontece com um I. Falta analisar o que acontece com o U, que é a tensão. Tensão elétrica. Você concorda comigo que cada aparelho elétrico, porque resistor, né? Esse resistor está simbolizando a lâmpada tem uma voltagem. Tensão elétrica é a mesma coisa que voltagem. Então aqui eu tenho uma voltagem de uma lâmpada, aqui outra. A voltagem, que é tensão, a gente simboliza por U. Sim, eu vou botar U1, porque estamos falando da tensão do primeiro resistor, da primeira lâmpada. Aqui então, U2 e aqui U3. Muito bem. O que acontece? O que eu devo fazer para determinar a minha tensão total, ou o que chamamos de tensão equivalente? O que eu tenho que fazer? Se estão em série, novamente eu vou fazer, sabe o quê? Somar tudo. Então basta eu pegar o U1, somar com o U2, somar com o U3 e somar com quantos mais tiverem aqui. Tá? Prontinho, gente. Então você tem que... Quando falou em série, você identificou e você percebe que a ligação é série, você vai ter que trabalhar desse jeitão aqui que eu estou te mostrando, tá? Alguns detalhes importantes, vamos lá. Você percebe que a corrente é a mesma. A corrente que está passando num resistor é a mesma que passa no outro, porque é o mesmo fio. Associação em série é porque o fio é o mesmo, tá? A resistência equivalente soma todo mundo, a tensão equivalente você soma todo mundo, todas as tensões no caso, tá bom? Então, aqui eu estou mostrando para vocês a associação em série, tá? Agora eu vou mudar a lousa para te mostrar a associação em paralelo. Bom, pessoal, então agora a gente vai falar sobre a associação de resistores em paralelo, beleza? Você pode perceber que eu procurei manter alguns detalhes da lousa iguais. Bom, então vamos falar agora de associação em paralelo. Quando a gente fala paralelo, é porque a associação, os resistores estão em fios diferentes. Olha aqui o que eu tentei desenhar para te mostrar, dá uma olhada. Temos dois fios aqui. Um fio liga aqui no soquete da lâmpada e o fio que sai do soquete da lâmpada está vindo para o outro fio, tá? Eu tentei demonstrar isso para você, mostrando que eles estão em paralelo. Agora há pouco eu te mostrei a série. Qual a vantagem da série? Uma ligação em série, muitas vezes a gente vê isso naqueles enfeites de Natal, em árvore de Natal, o pessoal enrola aquele fio cheio de lampadinha na árvore de Natal, né? Veja só, o que acontece com uma lâmpada acontece com todas. Então, se você coloca um temporizador numa lâmpada, quando abriu, não passa corrente. Nenhuma lâmpada acende. Fechou, a corrente passa por todas. Então, você consegue criar um efeito. Apaga tudo, acende tudo,
apaga tudo, acende tudo. Ah, professor, mas eu já vi árvore de Natal que a lampadinha uma queima e as outras não. Ah, porque não é um fio único, não é uma ligação em série. São dois grudadinhos, os fios são dois. Desse jeito, uma ligação em paralelo. Qual é a vantagem a desvantagem da série? Se uma lâmpada queimar, nenhuma mais acende. Compromete todas, porque interrompe a passagem da corrente elétrica. Já na associação em paralelo, elas são independentes. Você deve lembrar na tua sala de aula, tem muitas lâmpadas. E quando uma queima, as outras continuam acesas. Aquilo é uma ligação em paralelo. Então fica claro que numa residência, num comércio, normalmente não, né? Sempre a gente vai utilizar uma ligação em paralelo. Tá? Para não comprometer. Imagina só, você chega na sua casa e de repente a lâmpada da garagem da sua casa queima. Quer dizer que vai apagar a tua casa inteira. Não tem sentido, né? Então, paralelo, são independentes, são fios diferentes, ok? E tentei te mostrar isso nesse desenho, tá? Mas eu disse para vocês agora há pouco que a gente não vai mais fazer esse tipo de desenho, né? A gente vai fazer isso diferente. Olha só como que a gente faria esse desenho. Mais ou menos isso aqui, ó. Vou desenhar aqui para vocês, ó. Aqui tá a primeira lâmpada, o primeiro resistor. Ah, eles estão em fios diferentes, professor. Acabei de falar para vocês, né? Então aqui, ó, primeira lâmpada, vou chamar de R1, R2, segunda lâmpada, R3, terceira lâmpada. Olha o que acontece com a corrente elétrica. Vem comigo aqui, se liga. A corrente vem por aqui, ó, é a corrente total. Vem ela inteirona, total. Mas, quando chega aqui, ó, o que eu tenho aqui? Um nó, onde emendam 1, 2, 3 fios. Sabe o que vai acontecer? Um pouquinho da corrente vem para cá, que eu vou chamar de I, que vai passar no resistor 1, portanto, I1. Um pouquinho da corrente se divide e vem para cá, que eu vou chamar de I2. E um outro tanto dela vem para cá, que eu vou chamar de I3. Então você percebe que acontece pelo fato dos resistores estarem em fios diferentes, a corrente chega ali, quando ela chega ali, ela vai um pouquinho para cada lado. Mesma coisa se você chegasse na beira do mar ali, onde tem aquela areia que é molhada, né, mas areia úmida. Você pega o dedo e vem assim, ó, marcando a areia, faz um caminhozinho com o dedo na areia. Chega num ponto, você abre esse caminho um pouco para cá, um pouco para cá, um pouco para cá. Joga água. A água vem. Quando chegar ali naquela emenda, vai um pouquinho de água para cada caminho que você desenhou com o dedo. É o que acontece com a corrente elétrica. Mas quanto da corrente vai para cada fio? Eu falo já já, tá? Vamos primeiro analisar o que está acontecendo com a corrente elétrica, né? Você percebeu que ela se divide, não sei quanto vai para cada ainda. Vou te falar daqui a pouco, com a primeira lei de Ohm. Mas eu sei que, ó, 1, 2 e 3, ó, tá, corrente 1, corrente 2, corrente 3. O que vai acontecer quando chegar aqui nesse outro nó? Caramba, elas vão se juntar de novo? Sim. Então, quando elas juntarem aqui, elas vão prosseguir juntas. Com que valor? O valor inteiro de novo, né? Ó, vai ser o I que a gente chama de equivalente, que é o I total. Tanto faz I equivalente ou I total. Então, o que eu entendo com isso? Como que eu vou conseguir a minha corrente total? Quem é a minha corrente total? É a soma de todas que chegaram naquele nozinho, ou seja, I1 mais I2 mais I3. E quantos tiverem eu vou somar, ok?
Já sabemos o que acontece com a corrente elétrica. Muito bem. Qual a porção de corrente que vai para cada um, né? Pode ser aparelhos elétricos diferentes. Aqui no meu desenho são lâmpadas. Podia ser uma lâmpada, uma TV, um liquidificador. Tá. Vamos pensar assim? Olha o que acontece entre I e R na primeira lei de Ohm. Você percebe que essas duas são grandezas inversamente proporcionais? Quanto maior for esse denominador, menor é o resultado. E ao contrário vale também. Quanto menor a corrente, maior o resultado. Então são inversamente proporcionais. Se esse R for muito grande, vem pouca corrente. Percebeu o que acontece? Quanto maior o R, menor o I. E como que a gente vai obter isso? Olha só, se eu pensar na nossa primeira lei de Ohm e isolar o meu U, o U eu chamo do que mesmo? De voltagem, né? Se eu isolar o meu U nessa equação, você concorda que esse I vem para cá multiplicando em cruz? O meu U vai ficar como? Ó, se eu quisesse escrever aqui, U será quem? R vezes I. Caramba, se eles são inversamente proporcionais, quando esse aumenta e esse diminui, vai dar sempre o mesmo resultado do U? Sim. Por esse motivo, a minha tensão equivalente, sabe quem é? Ela será igual em qualquer fio, porque esses dois são inversamente proporcionais. Ah, então vamos lá. O meu U equivalente quem é? É igual à voltagem do primeiro aparelho, é igual à voltagem do segundo aparelho, é igual à voltagem do terceiro aparelho e quantos tiverem na associação em paralelo. Já sei o que acontece com o U. Só falta agora eu determinar o que acontece com o meu R. Muito bem, na série você viu que eles vão aumentando, lembra? Aqui, se a gente dividir os fios, o valor do R equivalente, que é o R total, vai diminuir. Então, para eu conseguir isso, eu vou fazer a soma de todos os R's, só que de maneira invertida. Vou te mostrar aqui, ó, 1 sobre o R equivalente. Quem será? 1 sobre o R1 mais 1 sobre o R2 mais 1 sobre o R3 e quantos tiverem. Essa é uma maneira de você determinar a tua resistência equivalente. Quando for série, você vai somar todo mundo, só que ó, de maneira invertida, tá? Ok? Tem outro jeito de achar o meu resistor equivalente? Tem. É só você fazer produto em cima e soma embaixo. Tá? Vale também. Vou mostrar isso para vocês quando a gente estiver fazendo exercícios, tá? Eu vou procurar mostrar para vocês agora a associação mista, ok? Bom, pessoal, então agora para fechar essa aula sobre associação de resistores, eu vou mostrar para vocês a associação mista, que é quando a gente mistura série com paralelo, tá? Coloquei um desenho aqui. Tá aqui o meu circuito, é um pedacinho do circuito só, né? Um pedaço dele, não precisa pôr inteiro. Coloquei, ó, 1, 2, 3, 4 resistores. Seriam 4 aparelhos elétricos. E dei valores, justamente para a gente fazer conta e você entender como a gente deve trabalhar agora aqui, tá bom? Esse resistor vale 2, esse vale 2, esse vale 4, esse vale 6. Muito bem, o que eu quero aqui é determinar a resistência equivalente, ou seja, a resistência total. Vamos lá. Olha só. Primeira coisa que eu tenho que fazer, você percebe que esses dois resistores aqui, ó, eles estão no mesmo fio? Você enxerga que esses dois estão no mesmo fio, portanto eu tenho uma associação em série lá em cima. Ah, professor, e esse também estão no mesmo fio? Não. Não são o mesmo fio. Esse fio é um, esse é outro, esse é outro. Então não mexa com eles por enquanto. Vou mexer naquela série primeiro, tá?
Como que a gente resolve a série mesmo? A resistência total na série, que eu chamo de resistência equivalente, é só fazer o quê? Somar, certo? É só fazer R1 mais R2, lembra disso? Ou seja, 2 mais 2, que deu quanto? 4 ohms. Beleza. Eu vou desenhar o circuito agora aqui de novo para você ver como ficou. Ó como ficaria meu desenho agora. Tá aqui. Você percebe que se eu não mexer com esse, ele vai continuar aqui. Se eu não mexer com aquele lá, ele vai continuar aqui. Opa! Mas esses dois eu fiz a resistência equivalente entre eles, que foi uma série, e deu 4. Então aqui eu desenho um só valendo 4, que foi o resultado daquela série. Pronto. E agora? Esses são série? Não, são fios diferentes. Esses são série? Não, são fios diferentes. A corrente que passa nesse não é a mesma que passa nesse. Fios diferentes. A corrente que vem aqui é a soma desses dois. Ah, entendi. Então significa que esses dois são paralelo. Isso mesmo, são paralelo. Então vou ter que resolver esse paralelo. Eu posso fazer isso de 3 formas. Uma eu coloquei na lousa para vocês na teoria, né? Vamos fazer daquele jeito então. Primeiro, vamos resolver aqui, ó. 1 sobre o R equivalente será 1 sobre 4 mais 1 sobre 4. Matematicamente, quando temos denominadores iguais, eu não preciso fazer MMC, porque se eu fizesse ia dar ele próprio, 4. Então, 4. Só manter o denominador. E o numerador, o que eu faço? Somo. 1 mais 1, 2. Beleza. Se eu fosse multiplicar isso em cruz, quanto daria? 2, né, gente? Deu 2. Muito bem. Sabe outro jeito que eu poderia calcular isso? Quando você tem resistores iguais, basta, o resistor em paralelo só vale quando são iguais. É só você pegar o valor dele, se eles são iguais, os dois valem 4, e dividir pelo número de aparelhos. Número de aparelhos. Quantos tem aí? 2. Quanto deu? 2 ohms. Então, você vê que você pode fazer de um jeito ou de outro. Agora, quando eles são diferentes, não tem jeito, você vai fazer assim. Ou até pelo produto sobre a soma. Produto, esse com esse, sobre a soma, esse com esse. Tá? É outro jeitão. Vou desenhar para te mostrar como ficou agora o meu circuito. Pronto. Esse é o 6 que eu não mexi com ele até agora. Agora, esses dois, eu calculei o total entre esse paralelo, que deu quanto? Deu 2. Prontinho. Finalmente, o que virou isso aqui? O mesmo fio virou uma série. Como que a gente resolve mesmo uma série, gente? Somando 2 mais 6, isso aqui ia dar 8 ohms. Portanto, minha resistência equivalente do circuito inteiro que está na lousa vale 8 ohms. Então tá aqui uma associação mista, é quando misturamos série com paralelo, tá? Procure olhar o caminho que a corrente elétrica percorre para você saber se os fios são diferentes ou não. Tá bom, gente? Muito bem, continuem comigo, tá? Teremos exercícios sobre esse assunto. Deve estar no link ali embaixo, ok? E continuem comigo porque tem muito mais aí de eletrodinâmica pela frente. Valeu!